Oi, Juju. Juju. Dá oi, Juju. William. Que prazer inenarrável você aqui. Oi, Thaís. Tudo bem? Oi. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu fiz uma notificação no Stories falando sobre a live das 21 horas para todo mundo ficar antenado. Espero que tenha muita gente hoje, porque hoje é um tema muito interessante. Beth, tudo bem, querida? Oi, Willy. Quero corações, hein, para chamar um bando de gente. Estou aqui firme e forte, pois é. Preciso tomar um café, hein? Tô com saudade de você. Beth sumiu, nunca mais ouvi. Como estão todos? Como passaram a semana? Quantas reflexões sobre o TDAH, sobre as coisas que precisam fazer, sobre as coisas que deixam de fazer porque procrastinam. Como é que vocês andam, hein? Nas suas reflexões, nas suas ações. O que vocês têm feito de bom? Quais os progressos? Erros e acertos fazem parte, tá, gente, da nossa caminhada. Ainda mais quando é um cérebro com TDAH. Então, isso faz parte. Então, vamos abandonar o perfeccionismo e agir, entrar em ação. Rafaela. Então, que horas são? 9h03. Vida leve e organizada, Elô. Tudo bem, Elô? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rafaela. Hoje eu estou com uma... Obrigada, são seus olhos. Hoje eu estou com uma luz possante aqui, porque eu estava num canto escuro. A Juju aqui estava reclamando. Ah, gente, tem uma novidade. Ih, Beth, está morando no Recreio. Longe, hein? Então, deixa eu falar para quem já está aqui na sala, quem já está aqui na live. Primeiramente, boa noite, meus queridos, minhas queridas TDAHs. E quem não é TDAH e se interessou pela live, igualmente seja bem-vindo. Eu estou muito feliz que vocês tenham despendido o seu tempo em participar da live de hoje. É sempre um prazer enorme, falar com vocês, compartilhar com vocês dos meus estudos sobre déficit de atenção, sobre tudo que eu posso ajudar em termos de organização, de planejamento, tudo que vocês desejam aprender com relação a driblar os sintomas do TDAH, porque ele existe, ele faz parte de vocês e vocês precisam aceitar que ele jamais vai apartar de vocês. Então é aprender, sim, aprender sobre o TDAH. Eu sempre vou bater nessa tecla com vocês, da importância de vocês compreenderem, de estudarem o TDAH e o seu TDAH. Por quê, gente? Por quê? Porque quando vocês aprenderem sobre o déficit de atenção, quando vocês aprenderem sobre os seus padrões de comportamento relacionados ao déficit de atenção, vocês vão ter uma visão diferente. Primeiro, de que você não é o seu TDAH. Você tem TDAH, mas você não é o seu TDAH. Então, todos vocês têm a capacidade de fazer o que vocês bem entenderem. Não é falta de inteligência, não é preguiça, não é falta de esforço. É apenas um cérebro que funciona diferente, que processa as coisas de uma maneira diferente e que precisa ser igualmente tratado de uma maneira diferente nas suas soluções, nas suas estratégias. Então, quanto mais vocês aprenderem sobre si mesmos,
mais fácil vai ser administrar todas essas questões. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam disso, da importância de estudar, da importância de realmente entender o seu TDAH, porque cada um vai ter de uma forma diferenciada. Existem tipos diferenciados, graus diferenciados, e ele vai se manifestar de uma forma diferenciada. Então, a live de hoje é sobre um tema muito interessante que está relacionado ao déficit de atenção, que é a procrastinação. Então, levanta a mão quem aqui não procrastina. Existe, né? Por quê, gente? Porque a procrastinação é natural. Todos nós procrastinamos. Eu procrastino, porque tem vezes que eu não estou com a mínima vontade de fazer determinada coisa. Não estou com um saco mesmo de fazer. Então, esse adiar é normal. Mas, quando nós adotamos esse padrão de comportamento, onde tudo fica para depois, tudo fica para amanhã, e para amanhã, e para amanhã, e esse hoje nunca chega, aí sim começam a surgir os problemas. A procrastinação tem um grau para todos nós, claro, mas quando nós adotamos isso ad eterno, isso realmente vai ter um impacto muito negativo nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar, de trabalho, social, em todos os aspectos. A vida financeira, porque a gente esquece de pagar as contas, de fazer o planejamento das contas. Então, a procrastinação, sim, tem um peso que realmente é negativo. Então, nós precisamos aprender a administrar isso e entender o porquê da procrastinação. Então, lógico que o que eu estou tratando aqui tem a ver realmente com o déficit de atenção, né? Fazer esse link do déficit de atenção com a procrastinação. Então, hoje, qual é o tema hoje? Parar de procrastinar, e vocês vão aprender 10 maneiras, se eu conseguir chegar até as 10, né? Porque eu falo muito, 10 maneiras amigáveis para vocês fazerem as coisas. Então, a procrastinação, como sabemos, significa o quê? Adiar voluntariamente até amanhã o que pode ser feito hoje. Então, como eu acabei de falar, todos nós temos esses momentos e é normal. E pesquisadores, eles chamam a procrastinação, que é um termo que eles adotam, de reversão de preferência. O que significa isso? Que nós escolhemos fazer a coisa, a tarefa, o trabalho, seja lá o que for, que nós preferimos fazer. Mesmo que seja uma coisa que seja urgente, né, que tenha um prazo, um deadline, a gente tem aquele prazo para fazer, mas simplesmente a gente escolhe não fazer essa tarefa, a gente não quer fazer. A gente escolhe aquela mais fácil, aquela mais prazerosa e deixa a mais importante para lá. E aí é que a gente se estrepa. Então, assim, não importa como seja chamado, a procrastinação é parte da experiência de quem tem o TDAH. E isso não significa que você vai ficar se martirizando, se culpando, porque você sempre faz isso. Por quê? Porque quando a pessoa, mesmo que a pessoa tenha o diagnóstico do TDAH, mas ela não entende os seus padrões de comportamento, ela não entende como que o TDAH está presente na vida dela e o que acarreta para o dia a dia dela, deu aqui um reconectar. Então, quando ela não entende o seu padrão de comportamento, é natural que ela faça todos esses atos, essas ações de uma forma automática. Ela simplesmente entra no modo de procrastinação e vai agindo dessa maneira. Ela percebe, ela pode até ter um certo nível em perceber que ela fica adiando, mas ela não consegue gerenciar, ela não consegue realmente driblar esse sintoma que aparece nela. Então, os psicólogos também esclarecem que para adultos com TDAH, a procrastinação pode ser resultado do que chamamos de evitação cognitiva, que é o adiamento deliberado de tarefas. É o adiamento deliberado de tarefas, porque você pode se concentrar mais facilmente quando estiver mais perto do prazo final. Isso é muito comum, a gente perceber que a pessoa que tem um déficit de atenção, como ela precisa da motivação, muitas vezes, para entrar em ação,
quando ela está naquele minuto final, naquele minuto assim no pescoço, que ela sabe que ela não tem nem um dia para terminar, ela tem algumas horas, aí ela adentra a madrugada fora para fazer aquilo, aí ela entra em ação. Porque aquilo é um motivador para ela, é como se desse um gás, fosse uma seringa espetando nela algum produto, aí ali ela resolve fazer as coisas. Então, a procrastinação pode também ser resultado do perfeccionismo. Vocês sabiam? Por quê? Porque ela pensa, aí é uma crença que ela adota, que tudo tem que estar perfeito. Tudo tem que estar realmente na idealização dela da perfeição para ela realmente entrar em ação. E isso não existe, porque é uma meta que realmente é totalmente inviável e irrealista. Então vamos entender um pouco mais sobre a procrastinação, porque existe o quê? Os psicólogos também, de tudo que eu tenho estudado, até para ajudar vocês de uma maneira mais personalizada, que faz parte do meu trabalho, né, que é o trabalho como coach que eu tenho voltado para o TDAH, existe a tentação da procrastinação. O que é essa tentação? É que enquanto a procrastinação pode causar ansiedade e angústia, também há razões pelas quais parece desejável ou é mais fácil de você realmente adiar as suas tarefas. Você acredita que procrastinar seria uma saída para você evitar algo que você não gosta e que te traz realmente uma sobrecarga mental, uma sobrecarga emocional. E você vai adiando ad eterno, exatamente para não entrar em contato com essa dor. Então, por isso que a procrastinação, ela está muito mais ligada ao que nós elaboramos, são os nossos pensamentos, que vão nos transmitir, vão formar sentimentos, emoções, que vão colaborar para as nossas ações ou inações. Então, quais são algumas razões para que a tentação da procrastinação apareça e você queira adotar? Então, botei aqui 6 razões. Perfeccionismo, que é o medo de avaliação negativa por você para um produto menos do que perfeito. Quando eu falo assim produto, gente, é qualquer coisa que você tenha que fazer e você começa a fazer e você já olha de uma maneira crítica e fala, não tá bom, não, isso aqui não tá bom, eu tenho que melhorar. E você vai adiando, não, e nunca tá bom, porque o perfeccionista, ele nunca acha que está bom. E é por isso que ele sempre se atrasa, ele nunca realmente entrega os seus trabalhos, seus projetos, seja de escola, de trabalho mesmo, ou qualquer outra coisa. Ele lidar com prazo para ele é complicado, porque ele tem que entregar algo perfeito, sendo que a perfeição não existe. Então isso sempre vai ter um impacto nas relações de trabalho, nas relações sociais, em casa, porque ele coloca na mente que tudo para ele tem que ser perfeito. Segundo, a ideia de que é difícil começar, a menos que a pressão do tempo esteja bem ali, na cola dele, que é aquilo que eu falei no início. Ele transforma essa pressão, essa cobrança por parte de alguém, ou até às vezes dele mesmo, de fazer no último minuto, porque é o que o motiva a dar início. Só que essa estratégia, ela é uma estratégia desfavorável para vocês que têm TDAH. Por quê? Porque ela aciona uma das piores coisas que existe, que se chama ansiedade. Vocês ficam no motor movido à ansiedade, que é um sentimento que atrapalha vocês. Então, é uma estratégia? É uma saída? Funciona muitas vezes? Sim, só que ela não é uma estratégia favorável, amigável para vocês que têm TDAH. E quando quando algo que vocês precisam fazer, seja uma coisa esmagadora. Então, vocês estão assim, realmente, é uma questão que vocês têm que fazer, é morrer ou viver, vocês têm que fazer. Aí vocês entram em ação. E você tem dificuldade em encontrar um ponto de partida. Por quê? O TDAH está ligado à motivação. Então, se vocês precisam entrar em ação, iniciar um projeto, um trabalho, seja de organização, seja um projeto de escola, de trabalho,
e é uma coisa chata, vocês não se motivam, vocês vão procrastinar, vocês vão adiar, porque é chato. Então é essa a questão, você tem dificuldade em encontrar um ponto de partida. E as tarefas que exigem esforço contínuo não são atraentes. Dentre elas, quais existem que existem um esforço contínuo? São as tarefas domésticas, porque existe uma sequência, né? Uma sequência de passos a tomar, e para vocês é extremamente entediante fazer isso. Então, a motivação de vocês cai, o foco de vocês cai, vocês não conseguem permanecer muito tempo focado naquela tarefa chata, aí chega uma distração, tira realmente vocês do caminho. E você quer esperar por um período quando você tem tempo suficiente. Então, isso não acontece com vocês? De vocês, principalmente assim, trabalho de escola, de faculdade, né? Vocês entregam para vocês algum projeto e vocês já se planejaram, vocês têm um tempo enorme para fazer. Mas vocês não fazem. Vocês não entram, vocês têm 3 meses para entregar, vocês vão fazer 3 dias antes. Então é exatamente isso, você quer esperar por um período quando você tem tempo suficiente, que é exatamente, cai nessa outra razão de vocês fazerem quando se sentem pressionados para fazer alguma coisa. Então, alguma dessas razões soa familiar para vocês? Eu quero ver vocês respondendo, por favor. Vou dar 1 minuto, 9h18. Respondam, gente, para a gente interagir, para eu entender mais vocês, se isso que eu acabei de falar faz sentido para vocês, se vocês entram nesse tipo de comportamento. O essencial, sim, exatamente, deixo tudo para a última hora. Márcia, você deixa tudo para cima da hora? Guima, Ariana, não, Guima. O Guima não. Eleto, sim, faz todo sentido. A Thaís também faz sim. Faz total sentido. Luísa, sim. Isso, gente. É muito bom que vocês se percebam. É muito importante que vocês se percebam. Minha amiga está falando que faz demais para ela. E me sinto irresponsável. Ana, né? Ana, não se sinta irresponsável, Ana. Se você tiver TDAH, isso faz parte do seu TDAH. E, primeiramente, você precisa aceitar que o seu TDAH faz parte da sua vida. Ele não vai se desassociar de você, ele não vai se apartar de você, mas você precisa aprender a driblar os sintomas, a driblar esses desafios que sempre vão ocorrer na sua vida. Entendeu? Mas não se sinta irresponsável, que não é uma questão puramente de irresponsabilidade, não é isso. Ele brota automaticamente. Ariana, sim, parece que você me conhece há muito tempo. Eu entrei agora, não ouvi a pergunta. Márcia, eu estou falando sobre a procrastinação e dei algumas razões para as pessoas procrastinarem. Então, quem entrou agora, eu vou falar. Quais são essas razões? O perfeccionismo, que é o medo de avaliação negativa por ter algo que não seja tão perfeito, né, que a pessoa idealiza. A ideia de que é difícil começar a menos que a pressão do tempo esteja lá, quando você se sente realmente aqui, presa naquele tempo, você tem que entrar em ação. Quando a questão parece esmagadora, quer dizer, você não tem saída, você tem que fazer uma coisa que realmente te traz uma grande sobrecarga e você acaba fazendo. Quando você tem dificuldade em encontrar um ponto de partida, quer dizer, você não sabe, você procrastina porque você não tem a mínima ideia por onde começar. E isso acontece muito nas organizações. A pessoa se depara diante de um quarto extremamente desorganizado, com muita bagunça, com tudo espalhado. Aí você entra no quarto, você olha aquele quarto e pergunta, por onde eu vou começar? Que eu não tenho a mínima ideia do que fazer para começar a me organizar. Aí o que você faz? Você continua protelando. E nesse ato de protelar, de procrastinar, a bagunça vai aumentando. Esse é o problema da procrastinação, porque tudo vai tomando um volume maior. As tarefas que exigem esforço contínuo, que não são atraentes, que geralmente são entediantes, que são as tarefas domésticas ou qualquer outro trabalho que você faça que você odeia. Geralmente, vocês que têm TDAH são pessoas extremamente criativas, não suportam um trabalho burocrático, é muito difícil gostar porque tem que focar e são coisas chatas, ou ficam presas no local e vocês acabam deixando para lá. E você quer esperar
um período quando você tem tempo suficiente. Quer dizer, você abraça uma tarefa, você tem 3 meses para entregar um projeto, um trabalho, seja o que for. Só que é que você não faz. Você começa a fazer, começa a trabalhar nesse projeto, nesse trabalho, 3 dias antes. Então, são essas razões que realmente você adota para procrastinar. Por isso que eu perguntei, alguma dessas razões soa familiar para vocês? Por isso que eu pedi que vocês respondessem. Tenho dificuldade, Heloísa, tenho dificuldade de começar algo por conta do perfeccionismo. Acho que nunca está bom. Sim, o perfeccionismo faz exatamente isso. Heloísa, a gente não começa porque não está perfeito. Essencial botou todas. Tá ótimo. Então, assim, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês levem, sou muito procrastinadora, sou tudo isso. Eu quero que vocês levem como exercício de casa, podem anotar, eu quero sempre que vocês tenham um caderninho para vocês anotarem tudo que vocês quiserem, colocarem as suas dúvidas, colocarem as suas perguntas para eu responder, para a gente sempre trocar, gente. Então, pensar nas razões que parecem fundamentar a procrastinação para você. Pense nas razões, porque elas existem e elas estão muitas vezes atreladas às nossas emoções. Então, existem outras razões que não estão listadas acima. Vocês vão fazer esse mergulho, entrar realmente, olhar para dentro de vocês e começarem a elaborar, voltar ao filme. O que eu faço? O que eu estou fazendo agora que eu não deveria estar fazendo e que me faz procrastinar? A partir do momento que vocês entenderem o seu comportamento, entenderem as razões pelas quais vocês procrastinam, vocês vão começar uma mudança de hábito, que isso envolve mudança de hábito. Então, você sabe que a capacidade de focar e manter o foco, ela não pode ser ativada simplesmente com um desejo mágico de eu vou focar agora, vou permanecer focada ou ligar o interruptor de luz. Não funciona assim. Não existe forçar um foco. Mas a procrastinação, ela pode ser extremamente frustrante, especialmente quando você percebe que você está decepcionando as pessoas que estão ao seu redor ou que você não consegue viver uma vida de acordo com as suas expectativas. Porque a procrastinação traz os prejuízos, ela tem as suas consequências que geralmente são negativas, elas não são positivas. Então, aquilo que eu falei do início, nós perdemos nas nossas relações sociais, nas relações de trabalho, conosco mesmo, porque muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas que vão nos beneficiar e vão nos trazer resultados maravilhosos e a gente deixa para lá. Então, procrastinar de comer bem, procrastinar de dormir as horas que nós necessitamos dormir, procrastinar de se exercitar. E para vocês o exercício, para quem não tem TDAH, o exercício já é fundamental na vida. Para quem tem, é mais ainda, porque é uma questão dos neurotransmissores através do exercício serem liberados no cérebro de vocês. E quando esses neurotransmissores são liberados no cérebro de vocês, os sintomas do TDAH são minimizados. Daí a importância. É um remédio. O exercício para quem tem TDAH é um remédio. Porque ele ajuda no foco, ele ajuda na motivação, ele ajuda em você diminuir a sua ansiedade. Ele é perfeito. Então, vamos nos exercitar. Então, a procrastinação pode fazer com que você tenha grandes desafios no trabalho, com o seu parceiro, acabar de vez com a sua autoestima, já que todo TDAH, ele luta para entender o porquê. O porquê ele não consegue fazer tarefas tão simples que outras pessoas conseguem fazer. Então, eu vou começar agora, gente, a dar algumas dicas de como você vai combater a procrastinação e assim fazer as tarefas que vocês tanto desejam fazer. Então, quem quiser anotar, pode anotar. Vou dar um minutinho, enquanto eu bebo um golinho de água,
para vocês pegarem um bloquinho, um caderno de anotações, ou o próprio celular, ou qualquer outro celular, qualquer outra coisa para vocês anotarem. Lembrando, eu tenho um canal, a Help Organização, que é a minha empresa. Eu tenho um canal no YouTube e a Juliana, que vocês já conhecem a Juliana, acredito eu, que trabalha comigo, ela subiu as lives, todas as lives, ou algumas lives, que ela já está fazendo um sinal aqui para mim, que ela não fez todas, ela ainda não colocou todas, colocou algumas. Algumas lives já estão no meu canal do YouTube, que é a Help Organização. Então, quem não me acompanhou desde o início, vai poder assistir todas, tá bom, gente? Então, vai para o YouTube. Então, vamos lá, as estratégias. A Juliana está rindo. Por que você está rindo, Juliana? Então, algumas dessas estratégias, elas serão mais adequadas para você do que outras. Então, tudo em estratégia, para quem tem déficit de atenção, é erro e acerto. Eu aqui não sou detentora do poder das estratégias, não existe mágica. Por quê? Porque cada um de vocês que tem o déficit de atenção vai funcionar de uma maneira. Mas é importante pelo menos ter um caminho a seguir, você ter um início e você vai ajustando, você vai começar a perceber o que realmente vai funcionar para você. Então, qual é a primeira? Essas estratégias você vai poder usar em casa, no escritório, né? No escritório, no trabalho e também no seu dia a dia. Primeiro, compreenda a causa. Essa é uma das principais que eu acho você... Então, vamos voltar. A primeira é compreenda a causa. Saber o que contribui para esse ciclo da procrastinação, porque ele se torna um ciclo vicioso, que é uma coisa improdutiva e você saber vai ajudar a fazer melhores escolhas no uso eficiente do seu tempo. Ok? Então, assim, aquelas razões, as primeiras razões que eu coloquei, pense nas razões citadas acima e escreva a sua própria lista de coisas que podem estar contribuindo para você procrastinar. Gente, por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque não existe mudança sem autoconhecimento. Nenhuma mudança ocorre de fora para dentro. Toda mudança ocorre de dentro para fora. Então, aumentar o nível de percepção, de consciência das suas ações, do seu comportamento, é o que vai ajudar vocês a combaterem a procrastinação e quaisquer outras coisas que incomodem vocês. Então, a mudança é de dentro para fora. Então, olhar para dentro de si faz parte do processo de mudar. E isso é muito bom, porque vocês vão se conhecer, vocês vão identificar a causa e vão poder atacar na causa. Então, segunda, estabeleça o que você precisa de antemão. Então, o que é isso? É uma maneira fácil de você criar um momento, entre aspas, quer dizer, você vai facilitar de você criar uma ambiência, um momento propício para você fazer determinada tarefa. Então, vou te dar um exemplo assim. Quando for a hora de começar, você está com tudo pronto para iniciar. Então, você resolveu pintar o banheiro, pintar a sala. Então, é você se munir, comprar tudo que você precisa para essa ação, para essa tarefa. Você vai comprar a tinta, você vai comprar o pincel, você vai comprar aquela bandeja para botar o pincel, você vai comprar lixa para lixar, se for o caso, você já vai deixar tudo esquematizado para que quando você olhe, você não fique assim, eu preciso comprar mais tal coisa. Não, você já faz isso com antecedência, deixa ali para você entrar em ação. Ou você... Não estou gostando dessas pausas. Ou então você tem um trabalho a realizar, um trabalho de escritório da sua empresa ou um trabalho de faculdade e você fica assim, eu preciso fazer tal trabalho. O que eu tenho que fazer? Fica pensando. Então, primeiro é fazer esse planejamento, se munir de tudo que você precisa, fazer um checklist. Faça um checklist.
eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Já deixa tudo organizado na sua área, onde você vai entrar em ação para, de fato, você começar a fazer. Então, quando for na hora de começar, esse já está mais fácil, porque já está tudo à sua volta para entrar em ação. Terceiro, faça algo divertido primeiro. Por quê? Porque muitas pessoas que têm déficit de atenção acham ótimo fazer algo que amam primeiro. Como se fosse uma forma de entrar no clima. Vocês estão se preparando o cérebro de vocês para fazer aquilo que vocês estão procrastinando de fazer. Lembre-se que eu estou falando de procrastinação. São estratégias para vocês entrarem em ação e driblar a linda procrastinação que vai aparecer na frente de vocês. Então, como se fosse uma forma de entrar no clima, antes de fazer tarefas que não são tão prazerosas. Então, qualquer atividade estimulante que você goste vai ajudar. Então, você vai pensar assim, o que eu poderia fazer que me acende, que me dá maior clima, que eu fico super feliz. É dançar? Você botar uma música e começar a dançar? Pular corda? A Tamara, minha filha, tem uma bola de yoga, ela quica na bola de yoga e ela fica feliz da vida. Então, vocês têm a maneira de vocês de achar o meu prazer é o artesanato, Márcia. Então, faça artesanato. Mas por quê? Porque isso é prazeroso. Então, o que acontece quando vocês fazem algo prazeroso? Por que criar esse momentum prazeroso? Porque o cérebro de quem tem TDAH, lembre-se, a dopamina, ela só é liberada no cérebro para vocês darem conta das coisas que são as funções executivas quando vocês têm interesse, quando é algo prazeroso, quando é uma novidade. Quando isso não acontece, quando esse momento não acontece, o cérebro fecha. Ana, eu vou falar. O cérebro fecha. Então você não vê nada de interessante. O teu cérebro não vai fazer você entrar em ação. Por isso que não é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade é entender que o seu cérebro precisa estar motivado para você fazer alguma coisa. Então, tem pessoas que preferem se exercitar, outros preferem videogames, qualquer jogo de computador, outros dançam, outros querem tomar um banho, outros fazem yoga, não importa. Busque algo que seja extremamente prazeroso para você e entre em ação. Eu ouço música animada e que é que eu gosto para fazer algo chato. A Juju faz isso. Então, assim, para vocês não entrarem, né, na vibe de, nossa, eu tô amando fazer isso aqui e passar o dia inteiro fazendo só coisa prazerosa, vocês vão colocar um alarme de 20 minutos. Vocês vão entrar nesse momento de prazer para vocês se motivarem, para vocês ficarem felizes por 20 minutos. Exatamente para você ter certeza de que você não vai ficar fazendo isso o dia todo e esquecer o que de fato você precisa fazer. Então, essa autorregulação, porque também é uma dificuldade de vocês se autorregularem, vocês precisam ter os instrumentos certos exatamente para coibir isso. Então, vai começar fazendo a atividade prazerosa? Sim, mas vai colocar um alarme para vocês pararem naquele momento. Parou? Aí começa a fazer a coisa chata, a coisa que não é tão prazerosa, porque o teu cérebro já entrou no clima para fazer. Entenderam? Então, quarto, criar o ambiente de trabalho correto. Então, o que é isso? As pessoas que têm TDAH geralmente são mais produtivas em ambientes menos convencionais. Por quê? É a questão da criatividade. Então, em vez... É interessante... Eu lembrei de uma pessoa, ele é o fundador da ADHD Coach Academy, foi onde eu fiz a minha formação de coach para TDAH, e ele foi diagnosticado aos 38 anos com TDAH, então ele era extremamente hiperativo. E ele era da área de propaganda, excelentíssimo no que fazia, era perfeito, uma criatividade enorme, top, e ele não conseguia fazer o trabalho administrativo que o chefe pedia, que era preencher relatórios e outras coisas que ele tinha que fazer que ele odiava.
Então, até hoje, ele ainda assim, ele mudou de área, tudo, quando ele realmente descobriu, foi diagnosticado com déficit de atenção. E o que fazia ele entrar em ação quando era uma coisa chata era se balançar numa cadeira de balanço. E essa cadeira de balanço foi dada pela avó dele quando criança, porque ele é por causa da hiperatividade dele. Então, ele consegue só focar, entrar em ação e se sentir motivado quando ele se balança na cadeira de balanço. Então, gente, não existe certo ou errado. É fazer algo realmente que vocês gostem de fazer, que seja prazeroso, para realmente criar um ambiente certo. Então, ficar lendo em pé, não tem problema. Você precisa estar lendo e, ao mesmo tempo, amassando uma bolinha, ou então batendo com uma baqueta de bateria. Não importa. Contanto que você funcione de outra maneira, mas consiga fazer, não importa o que você faça. Essa convencionalidade, não, você tem que ficar quietinho para estudar, você tem que ficar em silêncio para estudar. Não, porque muitas vezes você vai funcionar ouvindo música, ouvindo qualquer outro barulho, indo para qualquer outro ambiente onde esteja muitas vozes, ou então em total silêncio, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes, em vez de você usar protetores de ouvido para garantir o silêncio, você vai descobrir que você só consegue realmente fazer algo mais e melhor quando você está ouvindo música alta. Então, isso um dia as escolas vão descobrir, que nem toda criança funciona da mesma maneira, mas é um longo caminho, uma longa trajetória para isso acontecer. Ou, se você trabalha melhor sob pressão, mas ainda assim atrasa os seus projetos e acaba se exaurindo, se fatigando, ficando acordado todas as noites, procure definir o seu próprio prazo para completar as partes do seu trabalho, do seu projeto, da sua tarefa. Da mesma forma, você ainda vai trabalhar sob pressão, mas é você quem está colocando esse prazo para terminar cada parte na hora que precisa ser terminado. Isso, Ju, vou dormir às 4, 5 horas da manhã, mas uma ótima estratégia é utilizar a técnica Pomodoro. Eu sou mais produtiva de madrugada, ele falou, quando perco o sono. A Tânia, está acontecendo que eu fico jogando paciência e não consigo parar. Então, é exatamente isso. A autorregulação, Tânia. Você precisa colocar uma ferramenta para você lembrar que precisa parar, porque senão você vai entrar no modo hiperfoco, como eu falo, porque é uma coisa prazerosa, é uma coisa que te estimula, é uma coisa boa, e você vai embora, você vai realmente adentrar a madrugada e vai realmente ficar fazendo isso. Estou fazendo o milagre do amanhã às 5 horas da manhã, mas não consigo raciocinar nada, pareço um zumbi. Eu gosto da madrugada quando estão todos dormindo. Sim, isso, mas temos que nos forçar a parar, temos que nos autoajudar, determinar algo que nos faça parar. Mas agora meu corpo sempre acorda às 5. E olha que é milagre mesmo, porque quando era neném, minha mãe me levou no médico para perguntar por que eu dormia tanto. O problema é a agonia do compromisso chegando, os afazeres acumulando. Exatamente, Maestrine, isso tudo que eu falei das estratégias, a procrastinação vai surgir, mas você vai precisar se autoajudar colocando essas estratégias. Então, você pode se comprometer com alguém, principalmente quando for um projeto que envolva outras pessoas, um compromisso que envolva outras pessoas, se comprometa com alguém. Peça que essa pessoa te acompanhe e te lembre dos prazos que você tem. E faça uma simples pergunta. Você está fazendo, no momento, o que você deveria estar fazendo ou está fazendo outra coisa? Então, você até mesmo pode colocar essa frase na sua frente para você própria se autoajudar. Porque isso é uma questão da autorregulação. Entendeu, Maestrine? Então, outra dica, agrupar as tarefas. O que significa isso? É necessário um grande esforço mental para mudar
de uma tarefa para outra, porque envolve o quê? Envolve a questão do focar, a questão de você permanecer focado, a questão de você permanecer motivado naquilo que você está fazendo. Então, é útil você agrupar várias tarefas do mesmo tipo. Por exemplo, você vai enviar e-mails, você está no computador, fazer lista de compras e fazer pesquisas online. Quer dizer, você está fazendo várias coisas numa mesma área de trabalho, que são várias tarefas a serem realizadas, e você agrupou essas tarefas que serão feitas no mesmo local. Você acaba otimizando o seu tempo e otimizando as suas tarefas. E você não vai interromper o que você está fazendo, porque isso é muito comum no TDAH, criar uma lista de tarefas imensurável, né, de 50 itens, aí vocês saem daqui do computador, aí tem que ir para a cozinha, fazer comida, e vai para a lavanderia lavar roupa, e depois tem que ir para a rua, aí começa várias coisas ao mesmo tempo e não termina as tarefas. Então, o agrupar as tarefas, lembrando para trabalhar com o tempo, vocês perceberem o tempo que vocês têm para realizarem as tarefas. Então, eu tenho 1 hora para me dedicar a mandar e-mails, a criar lista de tarefas ou fazer pesquisas online. É sempre trabalhar com o tempo. Por quê? Porque vocês têm a dificuldade de mensurar o tempo. Vocês não conseguem ver, muitas vezes, o quanto vocês estão despendendo numa determinada tarefa. E acabam ou avançando demais nela e acabam deixando de lado outras coisas que precisam também ser realizadas. Então, gerenciar esse tempo também é um aprendizado. Então, 6. Faça cada tarefa em etapas menores. Quando você fizer isso, as etapas menores não serão tão intimidantes e irão facilitar você começar. O que acontece? Vou dar um exemplo assim. Você entrou no seu quarto, que está extremamente desorganizado. Aí você olha aquele todo, né? É a grande imagem que a gente fala de big picture, né? Aquela imagem enorme que você vê de desordem e você fica, meu Deus do céu, por onde eu vou começar? Para evitar a procrastinação, você vai quebrar essa tarefa de organização em etapas menores. Você vai esquecer o todo e você vai falar assim, eu vou começar fazendo somente 2 gavetas, ou 2 prateleiras, ou eu vou pegar a cesta onde estão as roupas íntimas, ou então a gaveta só de pijamas. Quando você quebra a tarefa, você não se sente tão sobrecarregado com aquilo que você está vendo pela frente, você consegue entrar em ação e vai evitar a procrastinação. Eu tenho ateliê em casa, estou desmotivada, comprei projetos para fazer bonecas, mas não consigo terminar. Tânia, você pode colocar como meta quantas você... Não pense assim, eu vou fazer 50 bonecas, eu vou fazer 10 bonecas. Você tem que trabalhar com o tempo que você tem para realizar esse tipo de tarefa. Então, você vai criar... Dentro desse projeto, eu vou fazer uma boneca. Qual é o passo para fazer uma boneca? Então, você pode estabelecer assim. Eu vou começar fazendo o cabelo, os bracinhos, eu vou começar a bordar, eu não sei qual é o tipo de boneca que você faz, mas estipule quais são as ações que você vai fazer para criar a sua boneca. E procure começar e terminar, observando o quê? O tempo que você tem. Daí a necessidade de ter alarmes, daí a necessidade de ter relógios para vocês mensurarem o tempo gasto em qualquer tarefa que vocês fazem. Quase não saio de casa, fico 1 semana sem sair. Tá, depois me diga isso, por que você quase não sai de casa? Heloísa, meu sinal está muito ruim. Mas Heloísa, vai ter essa live depois no YouTube, tá bom? E aqui, se um projeto não puder ser concluído aos poucos, durante vários dias, mantenha o seu foco concentrando-se apenas na próxima etapa.
Escreva essa etapa em um post-it e coloque-a dentro da sua linha de visão. Então, se você não conseguiu fazer determinada tarefa, você se propôs a fazer determinada tarefa num dia, você não conseguiu concluir essa tarefa, você vai passar essa tarefa para o dia seguinte. Mas é procurar o quê? Finalizar essa tarefa que você deu início. Não busque outras coisas para fazer. Não dê início a outra tarefa, qualquer outra coisa, enquanto você não terminar isso que você iniciou. Então, quando concluir, passe para a próxima etapa da mesma maneira. Quando você perceber, você deu conta de tudo e terminou. E oitava estratégia. Comece pelas partes fáceis antes de dar passos maiores, que é exatamente está atrelado a isso que eu falei acima. Para evitar que o seu cérebro fique sobrecarregado fazendo as coisas difíceis, o que for mais complexo, faça primeiro as coisas fáceis. Por exemplo, você entra na cozinha e pensa assim, lavar essa quantidade enorme de louça nesse exato segundo. Aí vem aquele sentimento de sobrecarga, aquele sentimento de aflição e a sua tendência é: tenho que trabalhar agora. Tá. Essa live está redentora. Vai estar no YouTube? Vai estar no YouTube. Então, a sua tendência é olhar aquele monstro de louça que está ali parado na sua pia e você vai procrastinar. Você vai falar, depois eu faço. Amanhã eu faço. Só que amanhã você acorda, você juntou com a louça do café. Aí quando você olha, tem a louça de ontem, a louça do café e você continua achando horroroso e você vai procrastinar. Aí você diz, mas à noite eu faço, depois eu faço. E você não faz. Então vai juntando, você usou a louça inteira da casa e você não entrou em ação. Então, em vez de você pensar, lembre-se que a gente trabalha o nosso pensamento, as nossas emoções para nós mudarmos as nossas ações. São exatamente isso. A gente, em vez de você pensar, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, você vai pensar assim, tá bom, eu vou começar apenas pelos talheres. Então você vai se comprometer a fazer um pouquinho dessa tarefa horrenda que é lavar um bando de louça. Você começa ali, linda, maravilhosa, chama uma amiga, bota uma música, transforma o seu lavar louça num momento divertido. A música ajuda muito, gente. A música nos distrai, nos faz nos sentirmos engajados, porque ela realmente é maravilhoso. Música, ela funciona, musicoterapia, então ela funciona para tudo e vai funcionar também para isso. Então, você lavou os talheres. Quando você perceber, nossa, já lavei os talheres, o que eu posso lavar mais? Aí você passa para os copos, você passa para as canecas e vai lavando. Quando você perceber, você já acabou. Vídeo pausado. Agora eu vou lavar os pratos. Aí você vai continuar. Quando você perceber, você quebrando, ao som da música, você lá, animadona, lavando a louça, feliz da vida, conversando, chama uma amiga para lavar a louça, você terminou. E você aplicando isso, você vai conseguir fazer as coisas e vai evitar a procrastinação. Então, é começar pequeno e continuar. Você vai adotar, você vai conseguir fazer isso porque é uma mudança de hábitos. Gente, não existe mágica para driblar os sintomas do TDAH. É entender o seu TDAH, entender como ele afeta a sua vida e aplicar as mudanças de hábitos. Não existe outra alternativa, são escolhas que vocês fazem. Quando você se surpreende, você vai surpreender que quando você começar a fazer dessa maneira, por pedacinhos, você já deu conta de tudo que você deseja na sua vida. Estudar, ler, fazer projetos, se organizar, fazer pós-graduação, vocês podem tudo. Lembre-se disso, vocês podem tudo. Escutar você me ajuda. Que bom, Márcia, eu fico muito feliz. A Tânia diz aqui, eu demoro de fazer, mas quando pego a tarefa para fazer, eu termino. Como lavar a louça, arrumar o quarto. Exatamente. Crie, Tânia, crie um momento prazeroso. Comece com uma coisa prazerosa para você fazer algo que realmente não seja assim tão prazeroso. Que você vai conseguir driblar e você vai desenvolver um novo hábito do que a procrastinação. 9.
use lembretes visuais para você se manter na tarefa. Então, qual é esse lembrete? Não só o lembrete do que você precisa fazer para você não procrastinar, é o que eu falei para a Tânia, lembrar assim, eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo ou eu estou me distraindo com algo que eu não deveria me distrair no momento. Isso é um pensamento de você, eu que agradeço, Tânia, um pensamento de você se autoajudar caso você não conte com ninguém. Se você tiver alguém que compreenda as suas dificuldades, que saiba que você se esforça e por mais que você se esforce, você continua tendo dificuldades, peça ajuda para essa pessoa lembrar você. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo, você vai falar, Juliana, olha, daqui a 10 minutos, entra aqui no quarto para ver se realmente eu estou focada na tarefa que eu me propus a fazer. Aí você tem que falar, lógico, qual é a tarefa que você deseja fazer para que ela possa te monitorar, entre aspas. Não é que ela vai estar como é a palavra? Te controlando. Ela vai monitorar a sua ação e o seu comportamento para não distrair, para não procrastinar. Ela vai ser uma estratégia que existe, que se chama body double. É como se fosse um dublê de corpo mesmo. Ele está ali presente, mas ele só vai te monitorar nessa ação. Então, e outro truque é postar uma nota bem grande, sinalizando um grande problema. Você vai botar assim, algo que chama a tua atenção, perto da fonte daquilo que causa grandes distrações para você. Que pode ser o quê? Geralmente, TV e celular. Então, lógico que no celular existem bloqueios para o celular. Quando você quer entrar em determinada tarefa, você pode bloquear. Tem dispositivo, tem aplicativos para isso, para você bloquear o celular enquanto você está fazendo determinadas tarefas. Você acha que com o tempo essas tarefas serão feitas mais naturalmente? Com certeza, Mila. São um desenvolvimento de novos hábitos, de novas maneiras de fazer as coisas. Ouvi falar que o toque às vezes é comorbidade do TDAH. Tenho o toque há anos e de uns tempos para cá suspeito que tenho TDAH. Sim, Suzana, é uma comorbidade, sim. O transtorno obsessivo compulsivo é uma comorbidade do TDAH. Então é interessante, já que você suspeita, que você realmente percebe que tem as características do TDAH, você faça realmente uma avaliação com um profissional especializado em TDAH, geralmente é um psiquiatra, um neurologista, mas que entenda de fato o que é o transtorno do déficit de atenção, para ele não ficar viajando em outras questões que não tem nada a ver com déficit de atenção. E a última, gente, são 21h55. Você criar uma recompensa por completar uma tarefa, caso ela não exista. Então, assim, algumas tarefas, elas não fornecem uma recompensa por a gente ter concluído. Mas é importante vocês perceberem o progresso de vocês. Então, são pequenas coisas, são pequenas vitórias que vocês vão tendo ao longo da semana, que é o quê? Você não procrastinou para guardar a sua roupa, você não procrastinou para tomar o seu medicamento, você não procrastinou para fazer o seu trabalho. Qualquer pequena vitória, gente, é um progresso. E vocês precisam vibrar com o progresso de vocês. Não queiram a perfeição. Ninguém é perfeito, não existe perfeição. Então, o mais importante é que essas pequenas mudanças vocês comecem a perceber, vocês comecem a interiorizar e vocês sejam felizes por vocês fazerem essas pequenas mudanças. É isso que é o mais importante. Não é vocês serem perfeitos, vocês não serão amados, vocês não serão aceitos, vocês não serão enaltecidos pela perfeição. Mas vocês, primeiramente, precisam ter amor consigo mesmos, para vocês mesmos. Vocês precisam ter compaixão, paciência com a transformação que vocês precisam implementar. Mudanças levam tempo.
Mudança é gradual. O importante é vocês quererem mudar, vocês quererem adotar novas medidas de comportamento, novos pensamentos que colaborem com a mudança de vocês. Então, invente uma recompensa. Você conseguiu lavar a louça a semana toda? Você conseguiu fazer a cama a semana toda? Dê um prêmio para você. É o quê? Você vai assistir um filme, você vai para uma cafeteria, você vai marcar um encontro com uma amiga, mas se recompense, porque você merece, porque você conseguiu não procrastinar. Então, você está de parabéns. Então, faça isso por você, sim. Eu agora vou me despedir para não sair do ar sem dar um grande beijo para vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês que me ouviram. Mande bastante corações para saber se vocês gostaram ou não. A Ana, amei a live, meu irmão já começou a te seguir também. Muito obrigada. Eu amo vocês, meus oh, meu Deus. Ô, Juliana, qual é? TDAHzinhos. Eu amo vocês. Vocês são muito especiais, então não se esqueçam disso. Qualquer progresso é vitória. Então, beijo grande para vocês. Toda live, gente, terça-feira, às 21 horas. Não se esqueçam, tá bem? Então, eu espero todos vocês. Convidem os seus amigos, convidem todos que tenham déficit de atenção ou que precisam entender sobre o déficit de atenção. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira, gente. Um beijo.